vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Em Cristo... Nós estamos no Brasil vivendo há uns 2 anos quase, né? Uma operação que tem que ter mudado a cara, assim, de várias formas do Brasil, né? Que é a Operação Lava Jato. E ela começou pequena, simplesmente ela tem esse nome porque estavam olhando para um posto de gasolina lá que tinha um lava-jato, mas queriam descobrir como um doleiro usava aquele posto para lavar dinheiro das pessoas, e descobriram, por acaso, sem ser a intenção, já que era uma investigação totalmente centrada lá no doleiro, descobriram que um carro que era usado por um diretor da Petrobras estava no nome do doleiro. Esse foi o fiozinho que acharam numa investigação que não tinha nenhuma relação com o governo e corrupção estatal, e tomou essas proporções gigantescas, porque ao descobrirem que um diretor da Petrobras tinha um carro que era o nome do proprietário estava ali naquela empresa, acharam muito estranho. O que tinha a ver aquele posto de gasolina com lava-jato com um diretor da Petrobras? Então começaram a investigar. E como já caracterizado, quando você quer descobrir algo assim, a ordem é: siga o dinheiro. Não é? Porque, independente de como a corrupção ou qualquer tipo de crime aconteça, as pessoas cometem crimes para ter vantagens. Em algum momento esse dinheiro tem que chegar a mim, senão não é vantagem. Não é? Então, por maior que seja o esquema, usando o sistema econômico mundial para você esconder o dinheiro aqui, ali, em todos os lugares, em outros países, em paraísos fiscais, na Europa, em algum momento aquele dinheiro tem que chegar a mim e se transformar em coisas que eu ache vantajoso, como aquele cara da Petrobras, acabou tendo que virar um carro, e acaba tendo que virar coisas. Então a ordem é o seguinte: siga o dinheiro e continue seguindo o dinheiro, e chegou nessas proporções gigantescas. Essa semana alguém estava lendo 1 João 5,21, que termina a carta de João dizendo assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É óbvio que João não está escrevendo para o mundo, ele está escrevendo para a igreja. Filhinhos, servos de Deus, nós, está escrevendo para pessoas assim. Ele não está escrevendo para o mundo pagão da sua época, dizendo: olha, cuidado com os ídolos. Não, ele está falando para pessoas que são cristãs, que amam a Deus. E então é óbvio que o que ele está dizendo é que ídolos se escondem na vida das pessoas que são como nós. E essa pessoa estava lendo esse texto e mandou para mim uma pergunta assim: como é que eu vou saber que ídolos, como é que eu vou achar esses ídolos? Que ele manda você ter cuidado e atenção com eles na vida. Então eu quis responder com uma frase só, assim. Então, sempre que há esses esquemas de corrupção, roubo, de esconder dinheiro, de lavar dinheiro, a regra a frase como nós vimos: siga o dinheiro. Eu queria responder assim também, uma frase só, até para não demorar muito tempo para responder, porque senão
E eu digo, olha, siga teus medos, siga teus medos, olhe para os teus medos, siga os teus medos, igual as pessoas da Lava Jato seguiram o dinheiro, e foram encontrando coisas, achando e achando e achando, bilhões. Então, tudo começou com um carro de um posto de gasolina, que estava o carro de um diretor da Petrobras que estava ali. Então, siga os teus medos, é o jeito de você ouvir o que João disse e isso se tornar realidade na sua vida. Às vezes vai tomar proporções gigantescas, como a Lava Jato. Só que aí a pessoa depois me mandou uma pergunta assim, como é que eu sigo meus medos? Aí complica, né? Porque você vê, todo esquema de corrupção assim, de fraude, o pessoal, a gente já sabe, o negócio é seguir o dinheiro. Mas perguntasse para mim, como é que vai seguir o dinheiro? No sistema econômico, nos bancos, nos paraísos fiscais, como é que faz isso? Aí já é complicado, aí precisa de pessoal especializado, gente capacitada, gente treinada, gente que sabe seguir o dinheiro. Uma coisa é você falar, siga o dinheiro, outra coisa é seguir o dinheiro. E aí já você vê, você não pode resolver com uma frase. Então, lá, ele diga, siga o dinheiro, mas você precisa de uma equipe, de uma força-tarefa, que eles chamam, né? Da força-tarefa da Lava Jato, que tem gente especializada de todas as formas, não é? Para seguir o dinheiro, porque o dinheiro está sempre... essas coisas se escondem, né? Se escondem, é laranja, mas é sempre eficiente seguir o dinheiro, porque, como eu disse, ninguém desvia dinheiro para não ter nenhum benefício. E o benefício tem que chegar a mim de algum jeito. E aí, esse sempre é o elo fraco, E a mesma coisa é seguir os nossos medos para achar o ídolo, que João está dizendo, filhinhos, vocês precisam se guardar dos ídolos. Então é óbvio que ele não está falando das coisas óbvias. Então, em Números 13, a partir do 26, diz assim, caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação, os filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe, e disseram-lhe, fomos à terra que tu nos enviaste, e verdadeiramente emana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra, é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Tu vê que eles deram uma olhada boa, assim, eles sabiam bem as coisas. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, devoram os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E eles se espalharam entre os israelitas, um relatório ruim sobre a terra que haviam explorado. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E continua assim, e eles disseram, a terra nós exploramos, ela devora todos os que vivem nela, todas as pessoas que vimos lá. Enfim, esse é o relato. Quando você adianta um pouco, o texto continua assim, e disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Eles falaram que não iam entrar por causa dessas razões. E isso acendeu a ira de Deus contra eles. Eles pediram perdão, Moisés intercedeu, e a Bíblia diz assim, e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei, porém tu certamente, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram,
estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que eu jurei aos seus pais, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua descendência, e possuirá a herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então, essa é a palavra de Deus para aquelas pessoas. Essa é a palavra de Deus para nós seguirmos aquilo que nós devemos seguir com a mesma persistência que o dinheiro é seguido para você achar o crime, aquilo que nós devemos seguir para achar os ídolos. Em Apocalipse 21, nós somos informados que toda espécie de homens não redimidos são lançados na linguagem mais dura possível que João pode transmitir a nós, num lago de fogo, ou seja, o Espírito Santo através de João, não é? E nós vamos lendo e vamos achando que é isso mesmo, porque fala que os devassos, os imorais, os que praticam artes mágicas, os idólatras, e vai falando essas descrições de todos aqueles que estão debaixo da ira de Deus, mas de repente acende uma luz assim vermelha, porque fala que os medrosos também vão ser jogados no lago de fogo. Mas os covardes ou medrosos, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8, já bem no finalzinho da Bíblia, não é? Mas nós costumamos colocar as coisas numa escala diferente. Nós sempre que pensamos em nossos medos, nós apelamos para psicologia secular, para sabedoria humana, e nós tentamos colocar nós como vítimas do medo, do que como sinais do nosso crime, sabe, igual siga o dinheiro, siga os seus medos. Nós pensamos, não, tem pessoas que nascem com temperamento assim, eles são mais nervosos, são mais temerosos. Algumas pessoas nascem corajosas, com temperamento corajoso, outras pessoas não. Então a covardia e a coragem é um tanto uma questão de jeito que você é. Nós, por exemplo, estávamos cantando antes de começarmos a meditar, eu proclamarei sempre o teu nome. Por que alguns não fazem isso? Porque não é o jeito dele, porque ele tem determinados temores. Nós achamos sempre que isso é uma questão de como as pessoas são. Então, quando você vê que os medrosos são jogados lá, junto com vios, imorais, e você pergunta por quê? Porque na Bíblia, coragem e fé são sinônimos, sabe? Não são coisas realmente diferentes, porque a coragem é tratada na Bíblia como um traço moral, e não como um temperamento, e não como uma disposição. Então, a coragem é colocada junto com amor, com paciência, com honestidade. É um caráter moral, ou seja, da mesma maneira que Deus opera o amor, a paciência, todas essas coisas que são fruto do Espírito, a Bíblia diz que a coragem é o que Deus opera em nós. Então a nossa reação ao medo diz algo a respeito disso. Como todas as coisas que se opõem àquilo que é o fruto do Espírito, são obras da carne. Então, a Bíblia encara de uma maneira totalmente diferente. Ela está falando sobre um traço moral da nossa vida, e não sobre simplesmente o jeito que nós somos.
e aí eu sou desse jeito e você é daquele outro jeito. É por isso que, independente de como as pessoas são na Bíblia, você vai ter um João, que parece uma pessoa de um jeito, e Paulo de outro, e Pedro de outro, e Filipe de outro. Todos eles se tornam destemidos, a despeito do temperamento de todo mundo. Por isso a Bíblia tem essa gama tão grande de pessoas diferentes, e todos eles sendo usados da mesma forma. Então, recentemente eu estava lendo uma lista de uma pesquisa que foi feita na América do Norte, sobre as coisas que as pessoas mais temem, assim, os maiores medos. E a primeira na lista era a morte. Eu acho que nem precisava fazer a pesquisa para saber qual é a primeira, a primeira coisa. Quase todos os medos que a gente tem a ver com a morte, que as pessoas têm. O pessoal diz, eu tenho medo de altura. Por que ela tem medo de altura? Porque se cai da altura, morre. Porque se cai da altura não acontece nada, ele não vai ter medo de altura. Eu tenho medo do mar. Mar é uma coisa que me põe medo. O mar é lindo, como é que o mar te põe medo? Porque o cara tem medo de morrer afogado. Então ele tem medo de morrer afogado, ele tem medo do mar. Grande parte dos medos da vida é por causa disso. Senão a gente fazia um monte de coisa. Tem gente que acharia ótimo, sei lá, pular de paraquedas, ele tem um pouco de medo. Por quê? Porque ele pode morrer. Se não tivesse nenhuma possibilidade, o ser humano pudesse pular de um avião, cair no chão, dar uma roladinha e ficar bem, ele ia achar divertido, não é? Aí, porque quase sempre tem a ver. Elisabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra suíço-americana, já morreu em 2004, se eu não me engano. Ela era a maior especialista em pesquisa, em estudos sobre quase morte, e como enfrentar a morte, enfim, as pessoas respeitavam muito a obra dela, mas quando você lê, você vê que o que ela tenta passar no final, né, da sua obra, é que a morte é uma coisa muito natural, assim. A morte é natural, você não precisa ficar com medo. Isso é tudo que o humanismo tem para falar a respeito da morte, né? Ela até descreve assim, olha, é como um pôr do sol, aquela linda estrela que vai se tornando mais amarelada, e vai sumindo atrás da montanha, ou então no mar, e some assim. Assim é a vida. Chega uma hora que vem o crepúsculo, e você vai, é natural. Isso parece lindo assim, mas quando você vai no enterro, não parece o sol se pondo atrás da montanha. Eu vou dizer, isso aqui é uma bobagem, não é? É uma declaração, é um eufemismo, assim, é você querer dar um nome melhor a algo assustador. Quando você vê alguém que você ama, ou mesmo se fosse um estranho, num caixão, descendo a sepultura, todos nós nos sentimos mal. Isso sim é natural, porque nós não fomos feitos para morrer. Morrer é o salário do pecado. Você pode ver que aqui, quando falou sobre as pessoas lançadas no lago de fogo, é a segunda morte. Tem a primeira morte e tem a segunda morte. A primeira é terrível, a segunda também, porque não fomos feitos para morrer, nós não devíamos morrer. Nós não fomos tecidos, costurados, de forma que o fim devesse ser assim. Então, mesmo nós que nascemos de novo, nós não temos, a Bíblia diz em Hebreus, que com medo da morte, o homem se torna escravo de Satanás, que nós somos libertos do medo da morte, e essa é a verdade, sobre os filhos de Deus. Mas você vê, o que liberta a gente, não é bem o instante da morte, aí continua sendo algo terrível, seria que, eu diria que a porta que nos leva aonde a gente quer ir, é escura, então, a gente não tem medo da morte, porque nós temos certeza do que vem depois da morte, mas não é o momento morte que é uma coisa encantadora, não é, nós não fomos construídos para isso, é parte da maldição do pecado, e todos nós temos que passar
por isso, se você não tem bases para enfrentar, você vai ter que usar eufemismo. E quando você não tem resposta para isso, você cria uma fantasia. Você fica fingindo que a morte é o pôr do sol, mas quanto mais a morte se aproxima, menos você sente como um pôr do sol. Um pôr do sol lindo, descendo atrás da montanha. Isso me lembra, eu já contei aqui, uma vez eu estava vendo um filme preto e branco do Charlie Chaplin, e ele estava preso, assim, numa cadeia, mas era um lugar enorme, então havia um espaço enorme, um pátio enorme, ele sempre pensava em fugir, o filme era mudo, ele sempre pensava em fugir, mas ele não ficava só preso naquele lugar, eles botavam uma corrente e tinha uma bola assim de ferro no fim da corrente. É muito comum isso antigamente, né? Em gibi, quando eu era criança, os irmãos Petralhas, Petralha não, desculpa, é que essa coisa fica na nossa cabeça, Metralha, irmão Metralha, né? Os irmãos Metralhas, é que no Brasil as coisas já ficam confusas. Os irmãos Metralha sempre tinham uma bola de ferro. Então, Charlie Chaplin estava com uma bola de ferro dessa no pé, e aquilo incomodava ele, se sentia preso, se sentia amarrado, e ele um dia faz um buraco assim, enterra a bola e tapa a bola, aí ele se sente bem, porque ele não está vendo mais a bola, agora não tem mais nenhuma bola no pé dele, e aí ele vai andando daquele jeito que só Charlie Chaplin sabe andar, e bum, de repente cai, porque a bola está lá, ela não sumiu. E assim é falar sobre a morte como o pôr do sol, isso é esconder. E ele achou que a bola não incomodava mais, não estava mais lá, mas ainda estava. Então, essa pessoa quer dizer que o jeito de lidar com o medo da morte é tentar não temer a morte. Mas você vê, isso não funciona. A outra coisa na lista dos medos das pessoas lá, da pesquisa, era o medo de rejeição. E é por isso que as pessoas tinham dificuldade de relacionamentos, ou dificuldade disso que nós estávamos falando agora há pouco, eu vou proclamar teu nome entre as nações, eu sempre proclamarei. Então por que você não proclama? Esse é um dos medos lá que eles estava lá em cima na pesquisa, medo de rejeição. Como as pessoas vão reagir a esse posicionamento, ou a mim? Então as pessoas lá, o medo de rejeição dela não era por causa disso, de Cristo, do Evangelho, mas era o medo de não ser aceito de alguma forma, que fazia as pessoas acabarem sendo mais fechadas, em vez de se relacionar. E outros tinham medo do futuro, e sempre o medo do futuro, ele se manifesta com ansiedade, não é? Você sente que tua vida não está no seu controle, e que você, quando está tudo bem agora, e você não está acontecendo nada muito grave, ou você não está com nenhuma perspectiva de futuro problemática no trabalho, ou de ficar desempregado, do dinheiro acabar, você finge que tem controle e fica bem. Mas sempre que você pensa no futuro ameaçado, você desencadeia toda sorte de medos. E um dos maiores medos que eu vi lá, e o que eu achei engraçado, é o de falar em público. E então as pessoas manifestam essa dificuldade de falar em público. E às vezes pessoas que dominam o assunto que elas estão falando, mas elas têm medo de, sei lá, travar na hora que estão falando na frente das pessoas. Então elas se preparam, tal, mas elas têm um medo enorme de falar em público e, enfim, as coisas darem errado, de repente o pensamento fugir da cabeça e não conseguir. Estava vendo alguém dizendo que arrumou um trabalho numa grande cidade americana, trabalhava no interior e foi transferido para a sede mundial dessa empresa, mas ele estava apavorado de ir para lá, porque lá na filialzinha, lá na cidade, ele era o cara, ele era o máximo, mas lá na sede mundial, ele sentia que ele podia falhar miseravelmente. E então é assim, ele disse que foi uns dias antes e ficou andando pela cidade de carro, olhando aquela cidade gigantesca, e foi ficando cada vez mais assustado com a ideia de que ele ia trabalhar ali
E é isso que aconteceu aqui. Nós espiamos a terra e havia gigantes nela. E a questão toda dele, por exemplo, andando na cidade lá, é pensar: será que eu vou ter sucesso nessa grande cidade, como eu tive sucesso lá naquela cidadezinha? A terra, o texto diz, devora aqueles que vivem nela. Essa cidade é muito grande, os habitantes são muito grandes. Nós parecemos gafanhotos aos nossos próprios olhos. Nossas esposas e nossos filhos serão tomados como despojo, ou seja, vão roubar de nós nossas famílias. Então, como eu estava dizendo, nós temos que seguir os medos. Esse homem estava com medo desse passo na carreira dele. E ele disse que a mulher dele estava com medo também, mas por motivos diferentes dos medos que ele tinha. O que isso quer dizer o quê? Todos nós temos uma zona de segurança, assim, uma zona de conforto. Por que eu não proclamo sempre a palavra de Deus? Mas por que hoje à noite eu me senti bem em cantar isso, em afirmar isso, em declarar as verdades de Deus, e de repente amanhã eu não vou sentir a mesma coisa? Porque aqui nós estamos na zona de conforto. Aqui nós estamos na nossa zona de segurança. Aqui nós sabemos como todo mundo vai reagir a gente falar essas coisas a respeito de Deus. Fora daqui, nós estamos fora da zona de conforto. Então, todos nós temos o que nós chamamos de nossos botes salva-vidas. Todos nós temos botes salva-vidas espirituais. E sempre que a gente sente qualquer perigo, a gente olha para eles e a gente se sente seguro. Sabe quando você tem medo de mar, de rio, e vai andar num barco, assim, aí você vê aquele monte de coletes salva-vidas e bote, aí você pensa: olha, tá legal isso aqui, porque se acontecer alguma coisa, eu nem sei como dá tempo das pessoas botar aquelas coisas como pendurada lá, tal, barco virar de repente, mas só de ver as pessoas se sentem seguras, não é? Até em avião eles tentam enrolar a gente, falam que o banco flutua na água. Agora, tu está dentro de um avião, por que você precisa de um banco que flutua na água? A última coisa que você quer dentro de um avião é usar um banco que flutua na água. Eu não estou na água, eu estou no mar. Não é? E eu fico pensando como aquele avião vai chegar na água para mim usar o meu banco que flutua. Mesmo assim, não é? As pessoas acham que isso causa uma segurança. Enfim, essas coisas são as coisas que nós nos sentimos, nós estamos bem, vai dar tudo certo, e nós sempre buscamos zona de conforto, assim, zona de segurança. Por exemplo, se nós pensarmos do ponto de vista intelectual, nós não nos sentimos confortáveis como estamos com pessoas que sobre determinados assuntos sabem muito mais do que a gente, porque a gente pensa: vai fazer uma pergunta para mim que eu não sei responder. Mas quando a gente está com pessoas que sabem menos que a gente se sente totalmente confortável, se sente um verdadeiro gênio, assim. Tudo eu sei, tudo eu vou saber responder, mas se eu estou no meio de pessoas que têm um conhecimento maior do que eu não me sinto confortável não, porque elas podem fazer perguntas e falar sobre assuntos que eu não faço a menor ideia, então eu vou ficar exposto. E então eu não estou mais na minha zona de conforto, de segurança, e eu não estou pronto a responder perguntas aqui. Então nós acreditamos que esse nível, em determinada área, nós estamos bem, fora dela, nós tememos o fracasso. Esse é aquilo que acompanha os nossos medos. Nós, por exemplo, gostamos de praticar esporte, ou então, às vezes eu vejo isso no mundo dos jogos eletrônicos. Alguém joga contra quem não sabe jogar e se acha o máximo, ri, acha muito engraçado, mas é só aparecer um cara muito melhor, ele já não quer jogar. Ele sabe que vai ser humilhado, ele sabe que ele é um fracasso. Sabe essas pessoas que jogam ping-pong com criança e se acham um grande jogador de tênis de mesa, fica ali, joga e tal, só que ele não vê o óbvio, que ele está jogando contra outra pessoa que não tem nenhum domínio sobre aquilo. Ele não devia se sentir assim, mas ele se sente. Mas é só chegar alguém muito bom para jogar, aí ele já se sente desconfortável. Ele sente: eu vou passar vergonha, essa pessoa vai me humilhar aqui, nisso.
Isso é verdade socialmente, é verdade. Nossos medos cercam as coisas que fazemos, porque nós temos esses cobertores de segurança, nós temos esses botes salva-vidas espirituais que não são Deus. Então, por isso que se você seguir o medo, você acha o seu ídolo, porque nossos medos cercam os nossos ídolos, sempre, sempre, sempre. E se, por exemplo, o dinheiro é o que faz você se sentir seguro, isso é tão comum que a gente até fala, olha, fiz um pé de meia, agora o meu futuro está garantido. Você vê, a gente acredita que o dinheiro, você acredita que o que garante o futuro a gente usa essa expressão normalmente. Quando a gente olha para a Bíblia, de alguma maneira a gente desloca a realidade da nossa realidade. Porque o que o homem rico lá fez na Bíblia foi exatamente isso. Ele ganhou uma super safra, juntou um montão de dinheiro, então o que ele disse? Estou com um futuro garantido, agora estou em paz, agora não tem mais problema, não tem mais ansiedade. E Deus falou para ele assim, no louco, essa noite vão pedir a sua alma, o teu futuro não está garantido. Mas a coisa mais comum é a gente achar que está tudo bem, o futuro está garantido, porque de alguma maneira, e isso está relacionado ao dinheiro. Então, quando o seu bote espiritual, lá, segurança, é o dinheiro, todos os seus medos se concentram sobre o dinheiro. A perspectiva de não ter dinheiro, a perspectiva dele faltar, a perspectiva de você não conseguir a carreira que vai te dar o dinheiro te deixa ansioso e com medo. Os medos aparecem, porque os nossos medos circulam aqueles botes salva-vidas espirituais onde nossa alma descansa. Por isso que se nós queremos achar os nossos ídolos, temos que seguir nossos medos, porque sempre é assim, os seus medos rodeiam, e se a sua segurança está na família, por exemplo, nos filhos, todos os seus medos vão estar ali, em torno daquilo que te dá segurança. Os seus medos vão cercar seus filhos. Como é que você vai viver se a vida dos seus filhos desmoronar? Ou se alguma coisa der errado com respeito a eles? E você pode espalhar isso pela sua vida. Então, se for a sua carreira, quando a tua carreira é ameaçada, quando alguém é promovido, quando alguém toma o seu lugar, quando você não consegue aquilo que você esperava e outras pessoas estão avançando, você fica com medo. Você fica cheio de medos, porque seus medos sempre estão ligados àquilo que te dá segurança no lugar de Deus. É isso que a Bíblia diz. Muitas coisas prometem segurança para nós. Só uma coisa devia dar segurança para nós. Sabe, quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, Jeová, ele diz na verdade, né? O grande eu sou, é o meu pastor, nada me faltará. Esse devia ser o nosso único descanso. Mas quando não é, quando outra coisa é o meu bote salva-vida espiritual, ou seja, são ídolos, porque substituem Deus no propósito de ser a minha segurança e a minha paz. Então você atribui aos seus ídolos, cerca os seus ídolos todos os seus medos de fracasso. Se a minha carreira ruir, acabou a vida. Então você tem medo a respeito disso. Você tem medo sobre o seu casamento, como é que vai ser? Você tem medo, enfim, o teu nível de realização numa área, se é ultrapassado ou não, você se sente bem. Se fica aquém, você começa a sentir medo, você começa a se sentir inseguro. E isso acontece porque nós nascemos com uma desconfiança essencial a respeito de Deus. Porque nós acreditamos, nós nascemos no nosso sistema, foi colocado
um veneno assim de uma serpente, que é desconfiar de Deus. Algo que nós já nascemos acreditando e que sempre tentará se impor em nossas vidas. Lá no fundo do coração, uma mentira se agarra de que se você tiver só Deus, Ele vai te decepcionar e você vai ser infeliz. É por isso que quando Deus diz assim, olha, esse relacionamento aí me desonra, você diz, mas se eu perder esse relacionamento e ficar com Deus, eu vou ser infeliz. Essa é a mentira essencial da serpente. Esse é o veneno no coração. E se Deus, é o oposto disso, fosse a sua única segurança, você teria a vida perfeita. A vida perfeita. Mas nós acreditamos no oposto. Se eu só tiver Deus, eu vou ter uma vida miserável. Então eu tenho que ter Deus mais isso. Aí eu me sinto seguro. Deus mais minha carreira, Deus mais o dinheiro, Deus mais o relacionamento, Deus mais isso, Deus mais isso. Ou eu me sinto seguro, porque na verdade o meu bote salva-vida espiritual não é Deus. Então você vê que Jesus na cruz, Jesus viveu a vida perfeita. Por quê? Porque Deus era a sua única segurança. Quando Jesus se lamenta sobre as perdas da cruz, o que ele lamenta? Você vê Jesus dizendo, meus amigos, perdi meus amigos, que desgraça, meus amigos se foram, todo mundo me traiu, todo mundo me abandonou, fiquei sozinho. Ele não fala isso. Ele não fala, meus pés estão furados, meus pés estão sangrando. Ele não diz, minhas mãos furadas, minha cabeça com uma coroa de espinho, bateram na minha cabeça, meu rosto, cuspiram no meu rosto. Ele não fala essas coisas. Ele só fala uma coisa, meu Deus, por que me desamparastes? Perdendo Deus, ele perdeu tudo. Você vê, essa é a vida perfeita. Deus realmente ocupava aquele lugar final, e ele teve que perder a bênção final, a única bênção. Ele teve que perder a comunhão do seu Pai. Então o processo de crescimento na graça e santificação sempre vai chegar nesse lugar. É descobrir tudo no que você baseia a sua segurança, e que te dão um senso de segurança no lugar de Deus. Se você não quiser, o que João falou não faz nenhum sentido para você. Você vai ter que ver os seus medos, que escondem os seus ídolos, que gravitam os seus ídolos, da mesma maneira que o pessoal da Lava Jato vê o dinheiro. Eu vou seguir o dinheiro até chegar no criminoso. Por quê? Porque eu quero prender ele. Quando eu sigo meus medos, eu vou chegar naquilo que eu tenho segurança. Por quê? Porque eu quero mortificar isso. Senão, todo o processo não faz sentido. Então você pode encontrar uma trilha para descobrir os seus botes salva-vidas espirituais, aquilo que te dá segurança. Ou seja, aquilo no qual gravitam os teus medos, porque os seus medos estão sempre em torno daquilo que aonde você encontra segurança e aonde você diz, está tudo bem, que agora minha carreira está indo bem, eu estou com saúde, eu estou com esse relacionamento, eu tenho essa família, estou bem. Assim que qualquer uma dessas coisas é ameaçada, desencadeia toda forma de medos. Então eles vão mostrar exatamente onde estão. Siga os seus medos, e você vai descobrir como e onde você não confia em Deus completamente. Então nós acreditamos sempre que Deus não é suficiente, e que Deus sempre vai nos deixar na mão, assim. É como, sei lá, se um pai levasse um filho
na Disneylândia, assim, mostrasse os brinquedos, as coisas, os castelos, está vendo tudo isso aqui? Então, não vou deixar você brincar em nada, não vou pagar nada, só trouxe para você olhar, eu só quero que você saiba que tudo isso existe, mas você não tem. É isso que a serpente disse para os nossos pais: olha, Deus não vai deixar você ser feliz, não vai deixar você se divertir. Se você seguir a mente de Deus, o plano de Deus, viver para a glória de Deus e ter Deus como seu tesouro final, você não vai ser feliz, você vai perder. Você tem que tomar isso nas suas mãos, tua felicidade, tua segurança, teu senso de valor, tem que pegar nas suas mãos. E é o que nós fizemos. Essa é a história das nossas vidas. Quando Deus está falando com um homem rico, que disse: olha, agora come, bebe, descansa, é a coisa mais comum do mundo, sabe? O cara acha aquele emprego que ele acha que vai resolver a vida dele, e agora ele diz: agora eu posso ficar em paz. Esse emprego aqui agora, a gente até gosta de falar sobre emprego com estabilidade. Esse emprego tem estabilidade, agora eu estou bem, agora eu estou em paz, porque tem estabilidade, agora eu estou estabilizado, é o que ele disse. Então, normalmente, por causa disso, as primeiras vezes que alguém está se chegando ao cristianismo, mas não é de fato regenerado, elas perguntam para nós: mas eu não vou poder fazer sexo antes do casamento? Eu vou ter que obedecer tudo que a Bíblia diz? Eu não vou poder tomar decisões por mim mesmo? Eu vou ter que fazer tudo que Deus diz? Porque esse é o veneno essencial. Nós acreditamos que se nós seguirmos tudo que Deus diz, nós vamos ser infelizes. Deus vai nos tolir, nós não vamos ser, no mínimo nós vamos ser miseráveis, mas felizes, plenos, nós não vamos ser. Então, isso é a coisa mais comum de dizer. Então as pessoas pensam: no mínimo eu vou viver uma vida entediada, e é por isso que eu penso que eu vou primeiro fazer algumas coisas, depois eu me comprometo mais com Deus, porque eu tenho que aproveitar um pouco ainda, porque essa é a mentira da serpente, e ela opera em todos nós, a um certo nível, e isso faz com que a gente ganhe dinheiro para a nossa segurança, que a gente olhe para o desempenho da nossa vida, da nossa carreira, para a nossa segurança, faz nós olharmos para o nosso cônjuge como a nossa segurança, faz nós olharmos para a nossa família como a nossa segurança, e nós tornamos as coisas a nossa segurança, e não Deus. Então, aquele cara que saiu da cidadezinha dele, foi para a grande cidade, ele tinha medo do quê? Olha, ele estava seguro de que lá onde ele estava, ele era o mais competente, ia perder o lugar dele, mas e se ele fracassasse? Ele não podia dizer isso para todo mundo, isso seria uma demonstração de fraqueza, mas ele tinha seus medos, e os medos dele eram por causa desses motivos. Ele disse que a esposa dele, ela também estava com medo, mas o medo dela era diferente. Isso é porque, você vê, a vida dele gravitava sobre a carreira, era da onde ele tirava mais segurança. Mas ele disse que a esposa dele, ela andou pela cidade também, e também ficou com medo daquela grande cidade, com a fama que a cidade tinha de ser mais violenta do que a cidadezinha do interior, etc. Então, ela ficou com medo: será que meus filhos vão poder viver nesse lugar? Será que vai ser bom para eles? Será que essa cidade não vai devorar os meus filhos? Isso porque o maior senso de segurança dela vinha da família. Ela pensava que se a família estivesse não segura, isso enchia ela de medos. Você vê, eles dois têm botes salva-vidas espirituais diferentes. Então é por isso que cada um de nós deve seguir os seus medos. Eles não são iguais, mas eles mostram sempre a mesma coisa lá no final, como os israelitas disseram: a terra devora os seus habitantes. Então eles se sentiram assim. Então você vê na Bíblia, covardia e coragem não tem nada a ver com
temperamento. E há um verso aqui, o verso Números 14, 9, que é terrível para nós que nos escondemos atrás de que esse é o meu jeito. Eu sou tímido, eu tenho mais medo, eu não sou uma pessoa naturalmente corajosa. Ele diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, quem está dizendo isso é Calebe, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Você vê, ele compara ter medo daquelas pessoas, e olha, não está falando sobre ser rejeitado não, eles tinham medo daquele gigante matar todo mundo, roubar a mulher deles e matar os filhos deles. Calebe diz: não se rebelem contra Deus. O medo é sinônimo de rebeldia. Não são duas coisas diferentes. Como coragem aqui é sinônimo de fé. O medo é sinônimo de rebeldia. Por quê? Deus vai dizer: eles vão voltar para o deserto porque eles não me glorificaram. Eles roubaram a minha glória. Roubaram a minha glória. Porque o medo é uma recusa de você e de minha de honrar a Deus. O versículo 23 diz assim: ninguém que tenha me tratado com desprezo vai ver a terra. Deus disse: todo mundo que ficou com medo me tratou com desprezo, me desprezou. Agora você pensa: poxa, como assim? Nós já falamos aqui que glória, a palavra quer dizer peso. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando vocês ficaram com medo de algo, vocês dão mais peso àquilo do que a mim na vida de vocês. Vocês dão mais peso ao dinheiro do que a mim na vida de vocês. Por isso que a possibilidade de perder o dinheiro desencadeia todos esses medos. Se eu tivesse mais peso do que o dinheiro, isso não aconteceria. Então o dinheiro de vocês, a relação de vocês com o dinheiro não me glorifica, glorifica o dinheiro, porque vocês dão mais peso a ele. Quando vocês têm medo, os medos de vocês estão em torno da carreira, é porque vocês dão mais peso a isso do que a mim na vida de vocês. Então as possibilidades de perder algo aí desencadeiam o medo de vocês, me desprezam, eu sinto desprezo de vocês. Por isso que ídolo é trocar Deus por algo que o substitui. É isso. Então eles: ninguém que tenha me desprezado vai ver. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o verá. Deus falou: ninguém que me despreza vai ver. Mas só que as pessoas só tinham... Isso que Deus está chamando de desprezo é o medo. Eles ficaram com medo. Tão certo como eu vivo, e tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra, minha glória enche a terra, mas vocês não reconheceram isso. Vocês glorificaram o dinheiro, glorificaram outras coisas, por isso vocês tiveram medo. O que está dizendo é o seguinte: você esqueceu a minha glória, esqueceram quem eu sou. Vocês se apegaram aos seus ídolos. Quando você está com medo de alguma coisa, que você não vai ter dinheiro, é porque o dinheiro é a sua segurança. Você não vai dizer isso em voz alta, você vai negar isso em voz alta, você vai até tentar justificar isso na sua própria mente, mas essa é a verdade. Aquelas pessoas iam dizer a mesma coisa, justificar: não é que nós te desprezamos, nós não te desprezamos, nós até adoramos a ti, mas é que eles são grandes e gigantes, eles são assustadores. Então Deus está dizendo: vocês acham eles maiores do que eu, vocês glorificam a eles, vocês dão peso, vocês me desprezam. O que são eles diante de mim? São nada. Quando você está com medo que você não vai ter a sua aparência, e a sua beleza vai decair, envelhecer, engordar, e ter aqui, aquilo lá, você dá mais glória a isso do que a Deus. É o que ele está dizendo. Por isso que esses medos povoam a sua alma. Você pensa em como essas coisas vão tirar a sua segurança, isso te enche de medo. Quando você está com medo de não ter alguém ao seu lado num determinado relacionamento, você dá o peso final àquilo. O que Deus está dizendo é o seguinte:
ao fazer isso, você dá mais peso do que a mim. E como eu sou digno de toda glória, e você glorifica essa coisa, que você dá mais peso, tem mais peso na sua vida, você me despreza. Quando você está com medo de alguma coisa, o que você está dizendo é: Deus é uma coisa pequena, Deus é menor do que isso, Deus é menor do que o dinheiro. Com dinheiro eu sinto que eu estou em bem, eu tenho paz. Sem o dinheiro eu não tenho paz. Deus é menor. Deus está dizendo: você glorifica o dinheiro, você não me glorifica. Você está dizendo: isso é maior. Eu só com o dinheiro posso lidar com essa situação. Com Deus eu não posso lidar com a situação, não posso. Então Deus diz: tão certo como eu vivo, e tão certo como a minha glória enche toda a terra, vocês que viram a minha glória no Egito, agora vocês manifestam esse medo. Vocês me tratam como algo pequeno, indigno. Vocês me tratam com completo desprezo. Isso é uma forma de insanidade, queridos. Isso acontece porque nós estamos fora de contato com a realidade, e não porque nós estamos em contato demais com a realidade. Em Mateus 6, 25 a 34, Jesus diz assim: por que você está com medo e ansioso? Por que você está assim? Porque isso tem esse peso na sua vida. Por que isso tem essa importância? Por que você está ansioso sobre comida, ou sobre roupa, é o que Jesus diz, ou sobre dinheiro, não é? Por que vocês estão preocupados com essas coisas? Vocês não percebem, Jesus diz, que Deus cuida dos pássaros? Ele não devia ter esse peso final na vida de vocês? E Ele cuida das flores, dos campos, e você é muito mais valioso do que eles. Será que Ele não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? O que significa? Vocês estão perdendo contato com a realidade, e os medos de vocês manifestam isso. Então, o medo é uma ausência de pensamento correto sobre Deus. Sobre Deus. O medo é uma ausência de pensar sobre Deus. É uma ausência de pensar não sobre Deus, eu diria, mas de pensar com precisão sobre Deus. De tal maneira que é óbvio que você pode cantar coisas para Deus, mas o maior peso na sua vida, o seu bote de salva-vida espiritual é o dinheiro, ou é qualquer outra coisa, a carreira, o relacionamento, a aceitação. Por que a igreja se prostitui? O que a igreja espera alcançar no mundo? Por que ela tem tanto medo? Por que ela tem tanto medo de estar andando numa agenda totalmente diferente da cultura? Por quê? É óbvio que ela dá mais peso à cultura do que a Deus. E o medo é uma ausência de verdadeira adoração, entende isso? Ninguém em verdadeira adoração, ou seja, que está atribuindo toda a glória a Deus, terá medo. Porque o medo dele gravita em torno dos seus botes salva-vidas espirituais. A verdadeira adoração e o medo e a ansiedade são mutuamente exclusivas. Além disso, a primeira razão do medo das pessoas irem para Canaã era rebelião contra Deus, desprezo e rebelião. A segunda é que eles esqueceram, ou seja, a primeira era desprezo porque eles tratavam Deus como pequeno demais, e as coisas como grande, como nós tratamos às vezes um relacionamento como grande demais e Deus pequeno demais. Então aquilo tem mais peso na minha vida, ou seja, tem mais glória, eu glorifico aquilo e não a Deus, então eu desprezo Deus. Em segundo lugar, a segunda razão é que eles esqueceram a sua própria libertação. No 14:22 diz: vocês viram a minha glória e os sinais miraculosos que eu realizei no Egito. Ou seja, o que Deus está dizendo é o seguinte: se você percebesse que o início de tudo foi o meu poder infinito, vocês não iam agir assim. Porque se vocês percebessem e lembrassem de que eu tirei vocês do Egito, que é centenas de vezes mais poderoso, é o grande império que domina tudo, vocês não iam ter medo de Canaã. Canaã não é nada. Se você tem temor de que Deus vai te deixar afundar em Canaã, você esqueceu dos milagres da salvação. Isso é para eles e para nós. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho,
mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Em outras palavras, por que você teme que Deus vai, de alguma maneira, não ser essa fonte final de segurança e fazer tudo o que Ele prometeu, se Ele já deu o que era o impensável? Ele deu o seu Filho, o que é maior, porque agora Ele não iria em frente na sua promessa. Era como Paulo dizendo assim, como eu dizendo para o meu filho, se eu te dei o carro, por que eu não te daria a chave do carro? Que sentido teria? Ou seja, se eu dei meu filho, como eu não darei com ele todas as coisas? O que eu dei é inimaginável. E essa é uma das coisas que define se você é uma pessoa apenas religiosa ou se você foi regenerado, ou se você é realmente alguém salvo. Uma pessoa moral, religiosa, ele não vê a sua salvação como um milagre. Essa é a grande dificuldade da grande parte dos cristãos com as doutrinas da graça. Ele não vê a salvação dele como um milagre, como Deus tirando o povo do Egito, assim. Ele não vê como um milagre. Ele acha que ele fez determinadas escolhas melhores que os outros homens, e ele, claro, obedece à Bíblia, e ele vai aos cultos, e ele vive para Deus, e ele tenta viver uma vida correta, mas ele não está maravilhado com a salvação. Ele não está pensando, isso é um milagre. Por quê? Porque ele tem todas essas explicações. Agora, se eu sou um cristão, eu fico pensando, é inacreditável eu ser o que eu sou, porque é totalmente contrário àquilo que eu era. É um milagre, é inacreditável. Se tivesse uma chance, 1 bilhão, não explicaria como eu me tornei um cristão. Deus realmente me tirou do império das trevas. Eu estava lá, eu era trevas, junto com o império das trevas. Então, quando você sabe que Deus, de maneira graciosa e soberana, te tirou, os teus medos vão se esvaindo. Agora, se você é apenas religioso, você acha que Deus te abençoa, e tudo que você tem é porque você fez alguma coisa. Você não recebe essas coisas como graça. Você não recebe o seu dinheiro como graça. Você não recebe sua carreira como graça, nem seus relacionamentos. Você acha que de alguma maneira você conquistou isso. Então você confia nessas coisas que você faz. E quando você sente que você não é capaz de mantê-las, como você não via elas como algo que Deus estava dando, você acha que Deus não vai continuar sendo aquilo que é a fonte da sua segurança. Então, se você é uma pessoa que, de fato, se auto-engana, você vive com base em seus próprios recursos. Como resultado, sempre que os seus recursos estiverem ameaçados, você estará assustado, amedrontado, porque os seus medos gravitam os seus ídolos. Agora, se você souber, Deus me trouxe até aqui, então, por que eu deixaria de obedecê-lo? Com medo disso impedir de eu continuar. Se Deus me tirou do Egito, em suma, por que cargas d'água Ele não me faria entrar em Canaã? Se Deus começou, como Ele não ia terminar? É por isso que gente assim, Jesus diz que elas começam a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. O Egito era uma situação muito mais poderosa. Era como se você tivesse vencido uma batalha e conquistado os Estados Unidos, e depois tivesse com medo de invadir a Venezuela. É isso que estava acontecendo aqui. Eles foram libertos do maior poder do mundo, e agora eles estavam diante de Canaã. Eram grandes, mas nada comparado ao Egito. Então, nós sempre vamos ter que estar atento a isso. É por isso que João disse que você tem que ter uma atitude de vigilância. Guardai-vos, esteja atento, pregue para você mesmo, porque você vai estar sempre enfrentando os seus cananeus, assim como eles tiveram que enfrentar. E se você acreditar que chegou até esse ponto com base em alguma coisa que você fez, sempre que as coisas que você acha que fez forem ameaçadas,
você vai ficar com medo. Se tudo na sua vida espiritual e todas as outras coisas você recebe como um dom gratuito de Deus, por amor a Cristo, quando elas estiverem ameaçadas, você sabe que a fonte delas é tão segura quanto sempre foi. E é isso que lança fora todo medo. E se Deus, por exemplo, certa vez alguém me disse, mas se você pregar essas coisas, pastor, você não tem medo de falhar e fracassar? Ora, bolas. Porque nós teríamos medo de fracassar, segundo o mundo? A minha vida não se baseia em nenhum tipo de aceitação ministerial. Eu tenho o amor de Deus. Eu tenho a sua bondade. E se Deus me chamar para fracassar no sentido que o mundo dá a palavra, ou seja, ninguém me ouvir, ou eu não tiver sucesso ministerial, segundo alguns, mas não é aí que estava o meu mérito. Sabe, como João Batista, que falou a verdade e cortaram a cabeça dele. Isso só seria verdade se o ministério fosse um bote salva-vidas para mim, espiritual. Mas como ele não é minha segurança. Então não há medo de perder o ministério. Não há medo em nós, filhos de Deus, não devia haver, em perder o dinheiro, ou perder a beleza, ou perder um relacionamento, ou perder a aceitação nos círculos onde eu ando. Porque essas coisas não são a minha segurança. Eu só tenho medo quando eu perco a minha segurança. E a minha segurança é Cristo. Não é o meu ministério. Não é a aceitação do que eu prego. Se fosse, eu teria medo. Mas se a minha segurança e o meu mérito diante de Deus é Cristo, então e se Deus quiser que eu fale? E se Deus quiser que eu seja um Jeremias, que pregou 40 anos e ninguém se converteu? E se Deus acha que isso vai glorificar mais seu nome? Então está tudo bem. Mas não adianta, eu quero encerrar, porque eu também já tenho que encerrar mesmo. Você não vence o medo falando, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Era como se eu falasse para vocês assim, não pense na palavra morte, não pense na palavra morte, não pense na palavra morte. O que vocês pensaram? Na palavra morte, é inútil. Isso é pensamento, tentar fazer jogos psicológicos, é inútil. Você tem que lidar com o medo, mas você não lida com o medo dizendo, eu não vou sentir medo, não vou sentir medo. O medo sempre é um esquecimento de que você é salvo por graça e é um esquecer da glória de Deus. Então não adianta você se arrepender nesta noite, já que os nossos medos mostram os nossos ídolos, de você ser um covarde, e dizer, Senhor, me perdoa de eu ser covarde. Há um momento em que a gente tem que dizer, me perdoa porque eu sou um covarde, mas você não supera isso assim. Talvez as coisas piorem. Você tem que se arrepender da base da covardia, da base do seu medo. O que você tem que fazer é o seguinte, Senhor, me perdoa por ter feito do dinheiro a minha segurança. É isso. É isso que eu tenho que mortificar. Me perdoa por eu ter feito da minha saúde a fonte da minha paz. Me perdoa por eu ter feito desse relacionamento a minha segurança. Oh Deus, eu sinto como eu te ofendi fazendo da aceitação das pessoas a base da minha segurança. É aqui, eu me arrependo de ter feito da vida financeira o meu bote salva-vidas espiritual, ou do meu casamento, ou das minhas amizades, ou do meu ministério, ou de qualquer coisa. Você vê, não adianta eu falar, oh Deus, me perdoe por eu ser medroso, não adianta, é inútil. Eu tenho que ir lá na fonte. Essa é a coisa mais importante para mim, e por isso eu estou assustado, Deus. Eu estou assustado porque o dinheiro era a coisa mais importante para mim. Eu estou vendo ele se esvair. Esse relacionamento era a coisa mais importante, a aceitação era a coisa mais importante. Agora eu estou assustado. Me perdoe por eu ter glorificado essas coisas,
por eu ter honrado elas e confiado nelas como o bote salva-vidas, e não em ti, e não em ti. Então a fé é agir sobre o que você sabe. Quando os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo, eles acordaram Jesus desesperados e disseram: será que tu não se importa conosco? Jesus disse: onde está a fé de vocês no original? Será que vocês já não me viram acalmar o mar? Já não viram eu sempre ser fiel que prometi? Então, Martin Lloyd Jones, por exemplo, ele definia a verdadeira fé como uma recusa em entrar em pânico. Você pode não gostar dessa definição, porque você provavelmente gostaria de algo mais místico, mas ela é simplesmente a que mais expressa a realidade. A fé é você dizer: eu não vou ser controlado por nenhuma circunstância, eu vou ser controlado pela verdade, É assim que Caleb foi direcionado. Ele achava os caras grandes também, mas a verdade de Deus é que Deus disse que ia dar a terra. Eu vou agir baseado nisso. Em alguns momentos vai se levantar temores em mim. Eu mortifico os temores como? Me baseando na verdade, glorificando a Deus. Essa é a primeira coisa, sabe? Então, é a fé, é você agir baseado em conexão com a verdade de Deus. E a fé é o oposto do medo. Então, qual é a receita para coragem? Eu quero acabar aqui. Quando eles sentiram que perderam a terra prometida, eles falaram assim: não, então nós vamos. Foi um erro, nós erramos contra Deus, nós vamos invadir. E aí falaram para eles, Moisés, Caleb, Josué: não, agora não, porque a gente ia invadir sem medo por causa de Deus, mas agora nós desonramos Deus, e Deus já disse o que nós temos que fazer. Deus disse que nós temos que voltar para o deserto. Aí eles não ouviram não, eles foram a si mesmo. Eles não ouviram Josué, Caleb, Moisés, eles disseram: não, vamos fazer, a gente realmente teve medo, foi um fracasso, foi uma vergonha, mas nós vamos invadir a si mesmo, agora. E os homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, eles subiram para o alto da região montanhosa e disseram: nós subiremos ao lugar que o Senhor falou. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Qual era a ordem do Senhor agora? Volta para o deserto 40 anos. Eu não vou mais dar a terra a vocês. Mas eles: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Não subam, porque o Senhor não é com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor foram junto. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e os derrotaram, e os mataram, e os perseguiram até Ormá, no Números 14, 37 ao 45. Esse é um exemplo perfeito, eu quero terminar aqui, do falso arrependimento. Eles, quando viram que perderam a terra, eles pensaram: não, então nós vamos enfrentar o medo. Nós vamos... Mas você vê, em nenhum momento glorificar a Deus era o que consumia o coração dessas pessoas. Eles estavam agora querendo entrar e fazer as coisas, não porque Deus tinha sido desonrado. Isso é muito comum. Quando você vê tudo dar errado, aí você fala: não, vou fazer o que Deus mandou. Mas você não sente o arrependimento, não é porque a minha confiança no dinheiro roubou a glória de Deus, glorificou o dinheiro, a minha confiança naquele relacionamento roubou a glória de Deus. Não, é porque agora minha vida está uma bagunça, eu vou fazer o que Deus quer. Eles viram: nossa vida é uma bagunça, vamos ficar 40 anos no deserto, nós não queremos, nós vamos invadir. Eu vou obedecer, porque sem obedecer eu vou me dar mal, eu tenho que fazer as coisas certas, eu estraguei a minha vida.
E você já tem a agenda no seu cérebro, então. Você faz um propósito, você diz que vai orar mais, você diz que vai ser mais comprometido, vai viver mais, mas nada disso tem nenhuma relação com a glória de Deus. É porque a tua vida está ruim, teu casamento agora entrou em parafuso, ou sua vida foi para o espaço, e você acredita, se eu fizer tudo certo agora como Deus quer, as coisas vão se acertar. Nós devemos nos arrepender e fazer o que Deus quer. E o que Deus queria é que eles fossem para o deserto e ficassem lá 40 anos. E esse é o problema de muitas pessoas que eu vejo, e isso demonstra o falso arrependimento. O verdadeiro arrependimento sempre é uma percepção de como a glória de Deus foi roubada em determinada situação. O falso arrependimento é como eu me dei mal e como eu fiquei infeliz naquela situação. Então agora eu quero obedecer, e eu quero agradar o Richard Sibbes, que é um puritano famoso, morreu em 1635, ele diz assim, o arrependimento não é abaixar nossa cabeça em tristeza, simplesmente, mas é o trabalho do coração para que o seu pecado se torne mais odioso para você do que a disciplina de Deus, do que a punição. Então eles deviam ter sentido, olha, 40 anos no deserto não é nada, tragédia é Deus ter sido desonrado por nós em nosso medo. Mas não é o que eles sentiram, eles pensaram, ir para o deserto é horrível, vamos fazer o que Deus quer para Deus nos dar a terra. Eu vejo isso o tempo todo, não é? A pessoa diz, eu segurei o bote salva-vida e era o dinheiro, mas aí deu tudo errado na minha vida, agora eu vou fazer o que Deus quer para Deus me ajudar. Aí o que acontece? A pessoa começa a obedecer, para Deus consertar agora o casamento dela, para Deus consertar a carreira dela, para Deus consertar a vida que ficou ruim, porque ela usou botes salva-vidas espirituais que não eram Deus. Mas aí depois de um ano ela diz, pô, pastor, eu estou obedecendo há 2 anos que eu estou comprometido, mas Deus não está fazendo as coisas. Você vê, ela em momento algum se arrependeu de verdade. Ela simplesmente está fazendo igual os israelitas, nós vamos obedecer, nós vamos entrar na terra, porque a gente não quer se dar mal e ficar sem a terra prometida. Em nenhum momento eles sentiram, nós roubamos a glória de Deus, nós desprezamos Deus. Então você vê, eles foram lá, obedeceram mecanicamente, mas Deus deixou eles morrer, e disse, vocês vão voltar para o deserto. Caleb e Josué voltaram para o deserto. Moisés também, eles disseram, não vamos entrar, não adianta nós entrarmos assim, é inútil, Deus foi totalmente desonrado, nós estamos totalmente envergonhados com o fato de que Deus não foi glorificado em nós, ao nós darmos mais peso à nossa vida, à segurança da nossa esposa, nossos filhos, por isso que a gente não entrou, não foi? A gente deu mais peso à nossa vida que nós podíamos ter, a segurança que a gente já tinha de alimento, de vida que nós já tínhamos aqui, ficamos com medo de perder ali, obedecendo a Deus, nós tivemos medo de perder relacionamentos, e agora, diante da perda daquilo que nós mais queríamos, nós queremos obedecer a Deus, mas essa não é uma obediência verdadeira, queridos, é falsa, porque o arrependimento não fluiu da percepção de como a glória de Deus é roubada em cada medo, porque os medos gravitam, não é? Os nossos ídolos, e sim porque nós achamos que nos demos mal, e agora nossa vida está miserável, e nós vamos começar a obedecer a Deus, e um ano depois, ou 2 ou 3, nós falamos, mas Deus não está fazendo nada, pastor, eu estou obedecendo há tanto tempo, mas por que Deus não está fazendo nada? É porque a sua obediência é inútil, você está obedecendo como aquelas pessoas invadiram a terra depois. Você nunca sentiu que muito pior do que perder todas essas coisas foi a glória de Deus que foi roubada, de tal maneira que você só está obedecendo para recuperar essas coisas. Eles não estavam mais entrando na terra para glorificar a Deus, dando mais peso a Ele do que aquilo que eles temeram. Eles estavam agora querendo obedecer porque eles queriam a terra. Isso não é obediência, nem arrependimento. Isso é para nós vermos como os ídolos têm caminhos tortuosos em nossos corações. Então, por que João disse isso? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Há muito que ser dito, mas nós só podemos achar os nossos ídolos seguindo os nossos medos.
Mas nós temos que seguir como o pessoal da Lava Jato segue o dinheiro, para pegar o corrupto, para colocar ele na cadeia. Não adianta você seguir seus medos para descobrir que então o dinheiro era meu bote salva-vida espiritual, mas poupá-lo, porque então ele continua sendo minha fonte de segurança. Ou me arrepender quando tudo desmoronar, porque eu quero de volta as coisas, e não a percepção do quão a glória de Deus foi roubada em cada medo, cada ansiedade, e nos espantarmos quando a Bíblia diz que finalmente alguém que vive para esses ídolos e que morre na mão, na garra desses ídolos, como o Apocalipse 21 diz, os medrosos não têm parte com Deus. O que ele está sempre dizendo que da mesma maneira que aqueles outros pecados roubavam a glória de Deus, que é a essência do que é o pecado, era aquilo que isso fez o tempo todo. O meu medo e os meus ídolos sempre roubaram a glória de Deus, como o povo de Israel roubou a não entrar na terra e glorificar a Deus, temendo algo e não confiando em Deus como centro de segurança da sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição.